Então, dando prosseguimento aqui, vamos agora àquilo que é o número 3, que é o uso que os pais do primeiro e segundo século fizeram das escritas do Novo Testamento. Isso, acho que o Xande tem como projetar. Você não tem isso aqui na apostila, creio. É o capítulo 5 do livro Qual o Texto Original. Mas não, eu fiz uma revisão e não é o que está disponível na Sola Escritura. E acho que também você não tem aí, não. Contudo, eu vou fazer referência a isto aqui, porque é aqui que tem os dados. Então, fala aqui do período apostólico, a gente já falou dos próprios apóstolos e os seus colegas. Então, agora é questão mesmo de outros. O tal de Clemente de Roma, ele escreve uma carta aos Coríntios, que normalmente leva a data de 96, o ano 96 do ano da era cristã, portanto, primeiro século. Ele fez uso amplo, ele escreveu carta quase uma sequência infinda ou contínua de citações. Só que citações do Antigo Testamento e Novo Testamento lado a lado em pé de igualdade. Ele cita, por exemplo, Salmos 118, verso 18 e Hebreus, capítulo 12 e verso 6, lado a lado, como sendo os dois Escritura. Agora, Hebreus, dentro do primeiro século. Tá aí. Beleza. Então, ele atribui então a carta ao bendito Paulo, o apóstolo, e diz acerca da carta: com verdadeira inspiração ele vos escreveu. Quer dizer, o Clemente está atribuindo a qualidade de inspiração à carta de Paulo que ele escreveu, quer dizer, a primeira carta. Ele faz claras citações a Hebreus, 1 Coríntios, Romanos e possíveis ou prováveis a Mateus, Atos, Tito, Tiago e a primeira de Pedro. Bispo de Roma, dentro do primeiro século. A epístola de Barnabé, assim chamada, datada de 70 a 135, ninguém sabe ao certo. E se foi o dito Barnabé, que não sabemos também quem foi que escreveu, talvez que sim, talvez que não. Ele faz uma clara referência aparentemente a Mateus 22 e 14. O autor, fosse quem fosse, ele reivindica uma autoria divina para a citação que aparentemente vem da segunda carta de Pedro 3 e verso 8. Agora você deve saber que os inimigos da Bíblia gostam de chutar a segunda carta de Pedro. Porque não pode, porque tá. Curiosamente, aparentemente, dentro do primeiro século, você tem alguém citando a segunda carta de Pedro como sendo palavras de Deus inspiradas. Isso, eu digo que Deus tem um senso de humor. Se nós temos, ele tem. Porque ele faz coisas, me desculpe aí, mas ele faz coisas engraçadas realmente, sabe? Deus faz coisas engraçadas. E eu acho aqui, quer dizer, logo do começo alguém está citando a segunda carta de Pedro como sendo Bíblia. Possíveis alusões às duas a Coríntios, Efésios, Colossenses, às duas a Timóteo, Tito, Hebreus, a primeira de Pedro. Vamos agora ao segundo século. As cartas de Inácio, mas ele não tem muita citação clara não, mas é alusão. Mas vamos a Policarpo. Policarpo é mais interessante para nós. Ele escrevendo talvez lá por volta do ano 115. Ele lembra, quer dizer, o estilo dele lembra o Clemente de Roma. Ele também tece uma sequência infinda de citações bíblicas, tanto do Antigo como do Novo. Uma pequena diferença.
Ao passo que Clemente citou mais Antigo Testamento do que Novo, Policarpo cita mais Novo do que Velho. Mas todos os dois, lado a lado, pé de igualdade, palavra de Deus. Agora, o que nós temos, chega à mão de Policarpo, é mais volumoso do que algum outro. Então, tem 50 citações claras tiradas de Mateus, Lucas, Atos, Romanos, as duas a Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas a Tessalonicenses, as duas a Timóteo, as duas de Pedro, a primeira de João, além de muitas alusões, inclusive a Marcos, Hebreus, Tiago, as segunda e terceira de João. O único escritor que não consta é Judas. Agora vem cá. Alguém escrevendo 100 e pouco, 115, 120, ele cita como Bíblia coisa escrita por cada um dos autores do Novo Testamento, exceção feita a Judas, que também escreveu uma cartinha desse tamanho, 25 versos. Óbvio que para eles era a palavra de Deus, está citando em pé de igualdade com o Antigo. Você vê que esse Policarpo, já no começo do segundo século, já tem praticamente o nosso cânon. Praticamente. Quer dizer, faltou um livro aqui, mas... Mateus, Marcos, Lucas. Aparentemente não o Evangelho de João, que curioso. Mas Atos, Romanos, e falta pouca coisa. Se tivéssemos outras coisas escritas por Policarpo, provavelmente teria citado Judas também, só que naquilo que chega às nossas mãos, não está. Não tem problema maior também. Ele chama de Escritura Sagrada. Ele fala do bendito e glorioso Paulo, enfim... vai indo. Ele foi martirizado em 156. Policarpo. Tem uma carta chamada Segunda Carta de Clemente de Roma. Ninguém sabe se foi ele, provavelmente que não, porque geralmente leva a data de 150, talvez que sim, talvez que não. Mas ele cita várias coisas, com possíveis alusões, inclusive, não somente a segunda de Pedro, como Judas e Apocalipse. Outras coisas, Didaquê, carta a Diogneto, vários livros. O pastor de Hermas também, e especialmente Tiago. Agora, na segunda metade do século II, já temos material mais volumoso, a começar por aquilo que chamamos de Justino Marte, porque ele foi martirizado em 165, queimado vivo na estaca, com seus 80 anos, quer dizer, será que eu vou levar o mesmo fim? Não estão fazendo mais isso, né? Ele declara, ele diz que outro salmo ditado a Davi pelo Espírito Santo. Quer dizer, ele entendeu que a inspiração era ditada. O Espírito Santo ditou a Davi. É melhor que isso, só dois isso. Né? Ele fala das memórias escritas pelos apóstolos. Ele faz uma alusão clara ao Apocalipse em Trifão 81. Havia um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que por uma revelação que lhe foi feita, profetizou que os que creem em nosso Cristo habitariam 1000 anos em Jerusalém. É preciso entender o seguinte: esses homens se conheciam.
Irineu, mais tarde, era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo. Não me lembro se o Justino Mártir era discípulo direto desse, mas que ele conhecia. O pessoal se conhecia. Havia como checar, havia como verificar se alguma coisa era ou não era. O pessoal se conhecia. E havia realmente muita correspondência. Não tinha avião, mas mesmo assim eles tinham como se comunicar uns com os outros. Agora, esse Justino diz uma coisa que vem ao nosso caso que é muito interessante. Na sua primeira Apologia 67, ele versa assim: no dia chamado domingo, há num lugar uma reunião dos que moram em cidades ou no campo. Ali se leem as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, ou os escritos dos profetas, enquanto o tempo permitir. Quando o leitor termina, o presidente, num discurso, nos exorta e convida a imitar essas coisas nobres. Ele afirma que era o costume nos domingos o pessoal se reunir e eles iam ouvir a leitura da palavra de Deus, quer do Novo Testamento, quer do Antigo. Só que vem aí um detalhe: você não pode ler sem livro, pode? Você pode ler sem livro? Então, se cada congregação estava dominicalmente lendo a palavra de Deus, Novo Testamento, fatalmente tinha cópia para ler, caso contrário não pode ler. Você não pode ler porque você não tem. Então, aqui temos uma declaração clara, na metade do segundo século, de que fatalmente havia uma proliferação de cópias, porque cada congregação tinha que ter cópia para ler. É assim, quer dizer, era o centro do culto, quer dizer, o culto girava em torno da leitura da palavra de Deus. Pense bem. Naquele tempo, pouca gente tinha como possuir sua cópia particular da Bíblia. Hoje em dia, nós temos 3, 4, 5, 6, sabe sei lá quantas. Naquele tempo, não. Então, o crente comum só iria ouvir a palavra de Deus dominicalmente, no domingo, no culto, na reunião. Por isso, então, que a atividade central era a leitura da palavra. Só ali, né? Em casa eles não tinham isso. A leitura. Depois, então, o presidente comentava o que foi lido. Então, podemos ver aqui, a partir dessa declaração de Justino, que fatalmente havia proliferação de cópias. Mas já argumentei que isso começou lá no começo. Por aí vai. Chegamos a Irineu, que morreu no ano 202, mas escreveu antes. A obra principal dele, que chega às nossas mãos, Contra Hereges, foi escrito por 185, provavelmente. O que chega às nossas mãos da lavra dele é igual a todos os outros juntos antes dele. Ele é totalmente taxativo quanto à inspiração das Escrituras. Isso aí inclui o Novo Testamento, não há por onde. Ele afirma que os apóstolos ensinavam que o próprio Deus é o autor de ambos os testamentos. Ele cita, inclusive, todos os capítulos de Mateus, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, todos menos 1 ou 2, de Lucas, João, Romanos, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, a maioria dos capítulos de Marcos, inclusive os últimos 12 versos, Atos, 2 Coríntios, enfim, etc. Só falta 2, aqui, Filemão e a terceira de João, ou segunda de João, sim, exceto Filemão e a terceira de João. Ok. São livros pequenos, e talvez ele tenha até citado esse livro, só que em material que não nos chega à mão. Paciência. Então, aquilo que eu já trisquei, o Justino Mártir dizendo que
a atividade de coisas como Martian, que bola, um cano truncado, isso obrigou os outros a definir o que era a verdade, tinha que opor aquilo. Então, você vê aqui que Irineu está citando como palavra de Deus, praticamente, o nosso cano, 25 livros dos 27. Mesmo que a nível de concílio formal da igreja foi só lá pelas tantas, 397, mas na verdade a comunidade da fé já sabia desde muito cedo o que era. Agora, o erudito Hort, que bolou a teoria dele, que tomou o mundo, além de negar que o Novo Testamento seja inspirado e negar que a própria igreja reconheceu que fosse Bíblia no começo e, portanto, não houve interesse, ele declara que simplesmente ninguém no começo estava nem aí com esse texto, ninguém estava preocupado, ninguém estava atento. E isso é uma coisa que podemos extrair das próprias escrituras, das escritas deles. Antes de prosseguir, no entanto, eu quero parar e frisar o seguinte. Está, inclusive, aí como uma observação entre 3 e 4, nos pontos 1 a 3, 1, 2 e 3, eu estou preocupado com as implicações da atitude deles para com o texto. Atenção, por favor. Não está em jogo aqui a minha opinião, o que eu acho. Isso não é absolutamente a questão. A questão aqui única é o que eles acharam. E a questão ali nem é se eles tinham razão ou não tinham razão. Não é essa a questão. A questão é a implicação daquilo que eles criam. Quer certo, quer errado, o que eles criam. E eles, crendo que estava com palavras de Deus na mão, eles, a partir da sua própria crença, iriam ter cuidado para com esse texto. Quer errado, quer não. É essa a implicação que eu estou querendo aqui deixar muito bem claro. Não é se eu quero, se não quero. Não, o que eu penso nada tem a ver com a questão. É o que eles pensaram. Porque a partir do que eles pensaram, aí o procedimento. E fatalmente eles achando que era a Bíblia, eles iam cuidar contra a afirmação falaz, mentirosa do Hort e outros. Então, como o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento eram lidos todo domingo nas igrejas, então houve cópias. Depois nós podemos agora mostrar que havia preocupação da parte dos antigos cristãos para com a pureza do texto. Já observamos os próprios apóstolos, 2 Tessalonicenses 2:2, Apocalipse 22:18, aí o próprio Cristo glorificado, quem tirar ou colocar. Então, vamos ver aqui algumas citações específicas. Ouça agora Policarpo, 115 por ali, citando: quem perverter as palavras do Senhor, esse é primogênito de Satanás. Agora, me diga, por favor, Policarpo estava preocupado ou não estava? Você pode achar que ele exagerou, você pode dizer, não, mas não é assim que você deve se expressar, você abusou. Mas você dizer que ele não estava nem aí, não funciona, moço. Você dizer que ele não estava preocupado, não dá, claro. Você não fala desta forma se você não está preocupado. Não fala. Então, um Hort da vida dizer que o pessoal estava nem aí. Não funciona. Estava sim. Chama até de primogênito de Satanás. Quem altera
perverter. Não. Não bastando, ouça agora Justino Mártir, citando: os demônios iníquos também lançaram à frente Marcião de Ponto. Aí ele diz respeito a hereges ensinando doutrinas e espíritos de erro e tal. Citando outra vez, isso nos incita, nós que somos discípulos da verdadeira e pura doutrina de Jesus Cristo, a sermos mais fiéis e firmes na esperança anunciada por Ele. Aquilo que eu já falei, no momento que alguém te contesta, te coloca na parede e você tem que defender o que você diz que pensa ou crê, isso te obriga a definir o que você pensa. Se antes você tinha ideias vagas, agora não. Alguém te coloca na parede, você tem que definir. É isso que o Marcião e outros da Laia fizeram lá no começo. Eles bolando coisa errada, isso obrigou, palavra do Justino, aquilo nos obrigou a nós, os discípulos da verdade, de colocar de forma fiel e firme o que é que nós estávamos esperando, a esperança nossa anunciada. Perfeitamente procedente, lógico. Agora, ele chama de os demônios iníquos inspiraram esse tal. Novamente, você pode achar que ele abusou um pouquinho, não deveria usar assim linguagem tão forte. Não é o caso. Agora, você dizer que ele estava nem aí, isso não funciona. Se você se expressa dessa forma, você chama alguém de demônio iníquo, é porque você está um pouquinho mal satisfeito. Não. Dionísio, bispo de Corinto, na terceira, quarta do segundo século, se queixava de que suas próprias cartas vinham sendo adulteradas, e pior ainda, também as Sagradas Escrituras. Se hoje tem plágio, isso não é de hoje. Quer dizer, sempre, desde lá, o pessoal estava plagiando, o pessoal estava alterando, o pessoal estava jogando sujo. Não é só de hoje, não. Agora, eles insistiam também que tinham recebido uma tradição pura. Então, Irineu, dizendo a respeito da doutrina dos apóstolos, havia sido transmitida através da sucessão de bispos, sendo guardada e preservada sem qualquer alteração das Escrituras, sem permitir acréscimos nem diminuições, envolvendo leitura pública. Isso asseverando Irineu. Alguém acha que ele estava exagerando? Estava não? Estava não. Era exatamente isso. Vamos, daí a pouco, apelar para Tertuliano, porque Tertuliano escreveu em latim, ele já no começo do terceiro século, 208 por ali. Mas vamos ainda atentar para Irineu. Estou aqui citando uma coisa escrita pelo erudito Metzger, mas que vem ao nosso caso. Eu vou ler aqui, você pode ler ali também, a fim de assegurar precisão na transcrição. Os autores, às vezes, incluiriam, no final de suas obras literárias, uma intimação dirigida a copistas futuros. Assim, por exemplo, Irineu anexou ao final do seu tratado da Obdoade o seguinte, citando Irineu: eu te conjuro, quem copiar este livro, por nosso Senhor Jesus Cristo e por seu glorioso advento, quando vier julgar os vivos e os mortos, a que compares o que transcreves e o corrijas a partir deste manuscrito do qual estás copiando, e também que transcrevas este conjuramento e o coloques na cópia. Isto a respeito de uma coisa escrita por ele. Agora, você conjurar alguém pela volta de Cristo e o juízo final, você está um pouquinho preocupado.
ele não somente conjura quem vai copiar, mas que ele tem que colocar o conjuramento também na cópia. Então, se ele tem essa preocupação toda com uma coisa por ele escrita, calcule então você a palavra de Deus. Tanto é assim que ele briga por uma letra. Você tem aí o número da besta, por favor, jogar ali. A questão é que o número da besta está em Apocalipse capítulo 13 e verso 18, parece, o último verso do capítulo 13, sim, 13 e 18. O que está escrito é que são 3 letras em grego que eles não usavam os números romanos que nós temos, ou árabe, nem árabes também. As letras tinham valor numérico. Então, alfa era 1, beta era 2, gama era 3, assim por diante. Você mostrava que estava assim, usando como número, com um tracinho por cima da letra. Então, 666 é Ri, Xi e uma letra que a gente não usa mais, mas que teria o valor de 6. Então, era 666, não é 666 não. E, portanto, não tem nada a ver com essas barras assim, que você tem na coisa que você compra, alguém já... Essas barras assim na mercadoria tá, em 3 segmentos. Aí alguém, não, isso aí é marca da besta, é coisa alguma, porque não é 666, é 666. Ok? Em exatamente 2 manuscritos gregos, isso aparece como Ri, Iota e 6, não, 616. 2 manuscritos, a saber, o palimpsesto C, o Ephraim Scriptus, e o papiro 115, só que o papiro 115 foi descoberto muito recentemente, então durante muito tempo só se tinha um manuscrito, o Codex C, trazendo 616. Então, não existe a menor dúvida, pois, quanto ao número do anticristo, da besta, da fera melhor. Besta, para mim, já não serve muito bem. Eu prefiro traduzir como fera. Porque besta é mula, né? Para muita gente não é bem isso. É uma fera mesmo. Então, o que quero aqui é a maneira em que Irineu se expressa. Irineu assevera que o número 666 se acha em todas as cópias mais antigas e aprovadas, e que aqueles homens que viram João face a face, ele declara que quem escreveu Apocalipse foi João. Os homens que viram João face a face atestam esta leitura. Ele ainda adverte àqueles que fizeram alteração de uma só letra, não será leve o castigo sobre quem acrescentar ou subtrair qualquer coisa à Escritura, citando aparentemente o Apocalipse 22, 18 e 19. Agora, você pode achar que é pouca coisa. Aí você vê lá, aqui está o X, tá, as letras. O que me interessa aqui é que uns e outros, aquele pessoal estava nem aí. Não tá. Ó, Irineu briga por uma letra. Não vai fazer aquela diferença toda. O anticristo vai funcionar, seja qual for o número dele. Mas, quer dizer, mas ele briga. E ele declara que o autor foi João. E este Irineu era discípulo pessoal de Policarpo, que por sua vez foi discípulo pessoal do próprio apóstolo João. Então nós temos aqui uma coisa de pai para filho e para neto. É uma transmissão segura, esse pessoal sabia. Não era assim, eu gostaria que fosse lá no céu. Não, eles se conheciam, era coisa conhecida, era coisa certa. Agora para Tertuliano. Ele escreveu em latim. Eu vou ler aqui, como você também pode ler, mas paciência.
Ele escrevendo no ano de 208, ele combatendo os hereges, ele instou os ditos cujos a percorrer as igrejas apostólicas, nos quais as cátedras dos apóstolos ainda estão nos seus lugares proeminentes. Aparentemente, a cadeira na qual algum apóstolo sentou estava lá. Você sabe que em algumas igrejas tem uma fileira de poltronas ou cadeiras assim no púlpito, só que a poltrona do meio é maior do que as outras. Você já viu isso, né? Quer dizer, essa poltrona do meio, essa é do pastor presidente e, por favor, não vá você sentar ali. Aquilo é só para o chefão. Aí tem os outros. Aparentemente tinha uma coisa parecida antigamente, quer dizer, se algum apóstolo sentou ali, ó, tá aí, não estou nem aí com as cadeiras, eu quero outra coisa aqui. Nas quais os seus escritos autênticos, e a frase em latim é authenticae, de onde vem exatamente o nosso vocábulo autêntico. Então, os escritos autênticos são lidos, expressando a voz e representando o rosto de cada um deles. Então, a Caia fica bem perto de vós, na qual achais Corinto. Já que não sai longe da Macedônia, tendes Filipos. Ali também tendes os Tessalonicenses. Pode atravessar para a Ásia e encontras Éfeso. Além disso, como estáis perto da Itália, tendes Roma, de onde chega às nossas mãos a própria autoridade desses apóstolos. O que me interessa aqui é o vocábulo authenticae, ou autêntico. O que Tertuliano quis com isso, escrevendo no ano 208? Uns e outros queriam que ele estaria dizendo respeito aos próprios autógrafos. Eu duvido muito. Eu duvido muito que qualquer autógrafo tenha durado mais sequer 20 anos. Por que não? Pelo uso, fazendo cópias, simplesmente vai cair aos pedaços. Não tem como sobreviver. O que, então, se não é isso, o que Tertuliano quis? Eu imagino o seguinte. Imaginemos que nós somos presbíteros, líderes, assim, digamos, da igreja de Éfeso. E o tesouro maior que nós temos é exatamente a carta que o apóstolo Paulo escreveu à nossa igreja, a carta de Paulo aos Efésios. Nós é que temos essa preciosidade. E o mundo cristão recorre a nós para fazer cópias dessa carta de Paulo e conferir se fizeram cópia de cópia, mas se alguém querendo conferir, então é aqui. Só que, pelo uso, já está caindo aos pedaços. E nós somos os líderes daquela igreja, os presbíteros, os responsáveis. Portanto, eu pergunto, você fosse um desses responsáveis, você iria fazer o quê? Plastificar. Oi? Plastificar. Sim, se pudesse. O que eu faria exatamente, e o que certamente eles fizeram, mando elaborar uma exata cópia. Essa cópia é verificada por pelo menos um, se não dois ou três de nós. E uma vez essa cópia verificada, nós carimbamos, leva a chancela. Isto aqui é perfeito, pode confiar. Você vê como gabarito, né? Para Sim. Assino e dou fé. Passam 20 anos, aquela cópia, por sua vez, já está caindo aos pedaços, pela procura, pelo uso. Uma nova geração de responsáveis, talvez algum velho que sobrou ainda, fazer o quê? A mesmíssima coisa. Uma cópia verificada e leva a chancela. Pode confiar. Eu entendo que é exatamente isso que o Tertuliano está dizendo aqui no ano 208. Diz, você pode ir, que lá tem cópia autêntica. Garantida. Garantida pela sucessão. Daí.
Daí o texto nunca se perdeu. No ano 200, ainda era possível você verificar a exata redação original. Podia ser verificado, era atestado. E, portanto, não havia, porque ninguém no mundo fazia crítica textual. Só se faz crítica textual em cima de um texto perdido. Ninguém no mundo faz crítica textual em cima do jornal de hoje, e nem na revista Veja da semana que passou. Ninguém faz crítica textual dessas coisas. Por que não? Porque nós temos. Nem sequer ninguém faz crítica textual em cima do King James Version de 1611. Por que não? Porque nós ainda temos cópias. Com como é? Os livros apócrifos e tudo que constavam no 1611. Ninguém faz crítica textual. Por quê? Ainda temos cópias, moço. Só se faz crítica textual em cima de um texto supostamente perdido, ou tido como tal. Por isso que eu digo, no ano 200, ninguém no mundo estava fazendo crítica textual em cima do Novo Testamento, que a exata redação ainda era conhecida e abonada, quer dizer, garantida. Pode crer. Só correndo assim agora, prosseguindo um pouquinho, pergunto que região antigamente detinha os autógrafos. Eu ainda, quando escrevi aqui, ainda estava pensando num único autógrafo. O Xande, muito em cima do assunto, me preparou aqui. Não sei se você tem como projetar isso. Esta mapa. Você vê então que aqui tem a Grécia, aqui se falava, aí melhorou mais, melhorou muito bem. Então, na Grécia, que se falava grego, tinha 5 autógrafos, quer dizer, autógrafos de 5 livros. Ásia Menor, de 12 a 18. Na Itália, de 2 a 7. Só que lá falava latim e não grego. A Creta, que falava também grego, 1. A Palestina, de 0 a 4. E o Egito, 0,00. Nunca no Egito ninguém viu um autógrafo. Nunca também nenhum apóstolo andou lá. Aparentemente o João Marcos andou. Agora, você vê esse quadro, você vê a região Egeia, que esse mar aí é o mar Egeu. Então a região Egeia que circunda o mar Egeu pega a Ásia Menor, Grécia e Creta. Você tem 5, 6, então é 18 a 24, da totalidade de 27. Ali de 2 a 7, 0 a 4. Agora, mesmo que no começo tinha alguma coisa aqui, no ano de 70 ia acontecer o quê? Quando os exércitos romanos estão chegando para destruir com tudo, se a igreja em Jerusalém estava detendo algum autor, iria fazer o quê? Fatalmente 2 horas da madrugada, por caminhos assim perdidos que só eles conhecem, levam lá para provavelmente Antioquia, lá em cima. A Antioquia que eu falo, mais ou menos ali. Obviamente, o lugar, a região que desde o começo estava nas melhores condições de saber qual era o texto original, era exatamente a região Egeu, onde também se falava grego. Se tinha alguma coisa para lá, mas também eles não falavam grego, era latim. Grego aqui também não. E aqui, 0. Então, curiosamente, é impressionante o que acontece na cabeça de certos eruditos.
O Dr. Kurt Aland, já falecido, mas durante muitos anos ele era o chefão da crítica textual, assim, na Europa. E ele que dava um número aos novos manuscritos, a passo que foram descobertos até a morte. Grande defensor assim do texto egípcio. Ele que era a presença mais forte no comitê que preparou o mesmíssimo texto que está aqui no Nestle Aland, ou a Sociedade Bíblica Unida. Grande campeão do texto egípcio. Ouça agora o nome do Dr. Kurt Aland. Ele declara: que durante o século II e III e adentrando o IV século, a Ásia Menor seguiu sendo, na exata expressão dele em alemão, mas eu traduzo para o português, que a igreja, aquela região era exatamente a terra-coração da igreja. Não satisfeito, ele bola a figura de um tal de bispo Demétrio. Não sei se essa figura é histórica, não, se ele realmente sabe que existiu esse tal, talvez que sim. Ele literalmente escreveu uma coisa publicada, diz que esse tal, no ano de 200 mais ou menos, esse tal de bispo Demétrio foi enviado, não me lembro de onde, mas de algum lugar outro, não sendo do Egito. Esse Demétrio foi enviado ao Egito com a missão precípua de sanar a situação das igrejas lá existentes. Porque o gnosticismo, nós temos o nome de 11 seitas gnósticas diferentes no Egito. Nós temos o nome, fora os outros. Então, ouça o nome do professor Dr. Kurt Aland. Diz que, a caminho de sanar as igrejas existentes no Egito, o que Demétrio tinha de fazer era proporcionar a essas congregações cópias fidedignas do Novo Testamento. Dizendo ele que os manuscritos existentes no Egito não podiam ser utilizados por esse tal de Demétrio, por estarem esses manuscritos debaixo de suspeitas de terem sido alterados pelos gnósticos. Então, Demétrio foi obrigado a procurar exemplares fora do Egito para, a partir desses exemplares, proporcionar cópias fidedignas para as congregações que ele estava querendo sanar. Agora, Kurt Aland escrito, eu tenho isso em casa. Como você vai comigo para casa, você pode ver isso. Agora, vem cá, rapaz, vem, me ajuda aqui um pouco. Como é que o grande defensor do texto egípcio, Kurt Aland, ele declara que no ano de 200, os manuscritos existentes no Egito não prestavam. Não prestavam. Estavam debaixo da suspeita de tiverem sido assim adulterados pelos gnósticos. O que aconteceu de fato. Quer dizer, o Codex B é adulterado, o Codex Aleph é adulterado. E assim noite adentro. Esses manuscritos que os pessoal chama, que são os melhores, são os piores. Vem do Egito. Agora, se no ano 200 nada no Egito prestava, isso o Kurt Aland dizendo. Como e quando e aonde, de repente, mais tarde, é o melhor texto no mundo. É isso que ele declara. Não é uma estupidez? Me desculpe aí, mas não é uma estupidez isso? Não. Como é que o mundo dos eruditos é capaz de engolir uma coisa dessa? Como?
Mas é isso que eles engolem. Até hoje o pessoal está traduzindo essa porcaria que chama-se de texto de Hort, e depois assim da Sociedade Bíblica Unida, e depois da Nacional, coisa cheia de erro. E o próprio Cortaguê, aquilo não prestava no ano 200. Outra questão, muito relevante. A língua grega, onde é que se falava mais tempo? Exatamente nessa região. Exatamente por quê? Mercê o Império Bizantino, o grego seguiu sendo a língua do corte até a queda em 1454, quando os otomanos finalmente conseguiram saquear a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul. Agora, embora os povos assim dessa área, cada qual tinha sua língua, mas a língua do governo do Império Bizantino era grego, e naturalmente na Grécia era a língua materna até hoje, embora hoje é uma forma mais moderna da língua. Creta também grego. A questão exatamente vem ao caso porque, se o soberano Criador está querendo preservar o texto do Novo Testamento que foi escrito em grego, a única forma que até mesmo o soberano Criador tem de preservar o texto do Novo Testamento é em grego, porque a natureza da linguagem não permite uma tradução perfeita, não existe. Por que não existe? Porque passando de qualquer língua para outra língua, a área semântica dos vocábulos não se sobrepõe perfeitamente, se sobrepõe parcialmente. Então, uma tradução perfeita é impossível. A natureza da linguagem não permite, que o soberano me perdoe, mas nem Deus consegue uma tradução perfeita de uma língua. Não é possível. A natureza da linguagem não permite. Você faz uma aproximação para todo efeito prático adequado. Mas, se Deus quer preservar o texto do Novo Testamento, tem que ser em grego e fim. Não pode ser outra coisa. Razão pela qual eu dou pouca importância à voz das antigas versões, assim, em siríaco, em latim, em copta. Aquilo serve, às vezes, para, assim, variantes, assim, bem grosseiras. Mas qualquer coisa, assim, mais fina, mais sutil, não serve. De uma língua para outra, pode esquecer. Nunca no Egito o grego foi língua materna de ninguém. Só se falava grego mais em Alexandria, assim, lá no sertão, se é que tinha sertão. Não. E na Itália, lá era latim, moço. Quando o Papa de então, não me lembro no momento o nome dele, que incumbiu Jerônimo de preparar a Vulgata Latina, simplesmente todo mundo falava latim, não tinha ninguém aí com grego, não. Latim. Então, mesmo havendo algum livro, algum autógrafo, assim, que começou em Roma, mas a preservação se fazia exatamente em grego, e havendo cópias fidedignas em outros lugares, a preservação se daria continuamente em outros lugares. Mais uma pequena questão. Onde a igreja era mais forte? O que tem isso a ver? É porque a questão de oferta, procura e oferta, funciona não somente no mundo da economia, funciona também na igreja. Havendo maior número de congregações, haveria maior procura por cópias do Novo Testamento, e essa procura maior por cópias iria impulsionar a preparação, o copiar de mais cópias, então, fazer. Então, a demanda iria empurrar o fornecimento.
Então, na expressão do próprio Courtaland, da terra-coração da igreja, lá é que estava concentrado. No momento que Jerusalém foi destruído, no ano de 70, o eixo da igreja passou para a Ásia Menor, lá que era o centro. Jerusalém meramente sumiu de vista. Você não ouve mais nada de lá durante séculos. Só mais tarde começa. Mas também lá, grego nunca foi a língua materna, lá em Jerusalém, mesmo antes. Existia uma escola teológica assim, na Antioquia, que era conhecida, notória, por ser literalista. Ao passo que no Egito, na Alexandria, havia outra escola, no mesmo tempo, que era alegórica. Agora, a questão aqui é simples. Em função da abordagem que o pessoal fazia, um literalista que ele leva a palavra ao pé da letra, ele, em função da sua cabeça, a maneira que ele encara, ele é obrigado a se preocupar com a exata forma do texto, porque você mudou o texto, você muda a interpretação, ele é literalista. O literalista tem, por força da sua formação, de se preocupar com... Agora, o alegorista não. Tanto faz como tanto fez. Quer dizer, seja qual for o texto, ele vai fazer voltas lá em cima. Ele não vai nunca se prender. Então, tanto faz o texto. Exatamente lá em cima, que tinha uma mentalidade que condizia com a preservação também do texto. Eles eram literalistas. Por todas essas considerações históricas, então eu digo que, fatalmente, sem o menor medo de me equivocar ou me enganar, a região onde o próprio Deus assim promoveu a preservação do texto do Novo Testamento foi exatamente na região Egea. Sem sombra de dúvida. Então, no quarto século, o século sim dos grandes pergaminhos, onde devíamos ir para achar o texto mais correto? Fatalmente, Ásia Menor, a área Egea. Egito nunca. Egito não tinha nada para se impor à nossa confiança. E nos séculos seguintes, aconteceu qualquer coisa capaz de inverter a nossa... Não, nada mudou. Então, desde o começo, não havia nunca, por qualquer motivo, por mais remoto que pudesse ser, de alguém pensar que podia achar uma coisa boa no Egito. Não, nunca. Só realmente na Ásia Menor ou na região Egea, circundando o mar Egeu. Agora, o que o outro lado sempre vem também jogar no nosso rosto é a questão da idade dos manuscritos. Vem cá, por favor. Que tipo de condições deveriam existir para que qualquer manuscrito pudesse sobreviver 1500 anos? Clima. Clima árido. E que mais? Ficar no desuso. Eu sozinho acabei com uma meia dúzia de Bíblias. Se você usa uma coisa, você acaba com ela. Um livro não resiste ao uso. Se eu digo a alguém que é crente a vida toda, ele ainda está usando a primeira Bíblia, eu digo, peraí, rapaz. Agora, se você se converteu ontem, tudo bem, mas quem... Não. Você usa um livro, você acaba com esse livro. E mesmo um livro hoje que, assim, capa de couro e papel índia, enfim. Pense então você numa coisa feita de papiro.
O mesmo assim em couro. Sabe que couro fica molhado. E se couro fica molhado, o que acontece com couro? Cria mofo. Cria mofo. E o mofo come. Você pode não saber, mas o mofo come. E as baratas que estão com fome, e para nem se comentar os ratos que também estão com fome, e eles gostam de couro, gostam, sim senhor. Se um manuscrito, tipo Codex B ou Aleph, assim, Vaticano, Sinaítico, que vem do século IV, como é que essas coisas sobreviveram em 500 anos? Exatamente pelo desuso. O clima, ou então você guarda num lugar bem protegido. Tem mais um pequeno detalhe. Nós sabemos que esses manuscritos não servem porque ninguém quis copiar. O Codex B não tem filho. Não tem filho, não tem nenhuma cópia feita a partir do Codex B. Codex Aleph, pior ainda, não somente não tem filho, nada menos que 10 pessoas, através dos séculos, trabalharam em cima do manuscrito Aleph, procurando corrigir os milhares de erros. Nada menos que 10 pessoas, através do século. Podemos saber isso porque a tinta é diferente, a mão é diferente. Agora, alguém fazer cópia, por favor, não vamos jogar fora pergaminho. Essas coisas não têm fim, ninguém quis copiar. Agora eu pergunto, como é que algum erudito incrédulo, no nosso tempo, tem competência melhor para saber que seria o melhor texto do que os cristãos que viveram naquele tempo? Por que um erudito agora sabe mais do que os cristãos que viviam lá? Não funciona, isso é uma estupidez, isso é uma total falta de lógica. Então, a ideia improcedente de que a idade é igual à qualidade, que se um manuscrito velho tem que ser melhor, não procede. Os mais antigos são exatamente os piores, e isso já foi demonstrado empiricamente, objetivamente. Depois, poder jogar o fluxo. Aconteceu no ano de 303 uma campanha por um imperador romano chamado Diocleciano. Ao passo que outros imperadores, começando com Nero e outro e tal, assim, matavam os cristãos, o Diocleciano, assim, certamente inspirado pelo próprio Satanás, ele entendeu que se ele quisesse acabar com essa religião cristã, ele tinha que acabar era com a Bíblia deles. Então, a campanha de Diocleciano era de acabar com todos os manuscritos do Novo Testamento. O decreto era. Aí saíram os soldados à procura para queimar, destruir todo e qualquer manuscrito, cópia do Novo Testamento, qualquer parte dele. Agora, você vê que o cone cinza representa assim a massa dos manuscritos. Você vê que eu digo que essa campanha teve um efeito purificador, quer dizer, a coisa cá embaixo já ficou melhor. Também o processo de transliteração, mais tarde, outra vez, um pequeno tal efeito. Sim, porque, para começar, a campanha foi mais severa exatamente na Ásia Menor, na região Egeia. No Egito, pouca coisa. Tanto foi assim que, pela lógica, existindo um tipo de texto egípcio, como a perseguição lá foi muito menos, deveria ter dado um salto. Ao passo que os manuscritos tipo bizantinos estão sendo destruídos à torto e a dizer, no Egito, então, lá deveria ter dado um salto.
se existia então um tipo de texto ocidental na Itália, também lá deveria ter dado um salto. Nada, absolutamente não aconteceu nada disso. Agora, os líderes em alguns lugares eram literalmente perseguidos da forma seguinte, literal. Eles passavam uma corda por cima de um galho adequado, eles amarravam o cristão, assim, não pelo pescoço, mas pelo corpo, pendurado, os pés descalços, e cá embaixo uma fogueira com uma tocha cheia de azeite, e esse azeite fervendo, como se fosse para fritar batata. E agora então, eles vão aqui dando corda. Você vai entregar seu manuscrito ou não vai? Você vai entregar seu manuscrito ou não vai? E o seu dedão está se aproximando do azeite, fervendo. Agora me diga, que tipo de cristão você tem que ser para aguentar tortura desse tipo sem entregar o seu manuscrito? Sou macho mesmo, porque rapaz, eu nem queria saber se eu aguentaria. Por favor. Nossa. Resultado. Eu digo que exatamente só os cristãos mais compromissados, com compromisso maior com Jesus e seu reino, seriam capazes sequer de aguentar tamanha tortura e não entregar seu manuscrito. Agora um crentinho sabe lá de qual, por favor, está aqui, toma. Está doido? Então eu digo que essa campanha, na verdade, teve um efeito purificador, porque, grosso modo, as cópias menos importantes é que toma. Os melhores, que estavam exatamente debaixo da guarda de pessoas realmente. Então, os melhores manuscritos não foram entregues, só que foram condenados pelo próprio fato. Como assim? Passado a perseguição, uma destruição de literalmente milhares de cópias, de repente agora haja cópia. Quer dizer, agora todas as congregações estão gritando, eu quero manuscrito. Então, haja cópia. Cópia a partir de quê? Exatamente esses exemplares preciosos. Então, o processo de fazer cópias para suprir outra vez a igreja iria condenar esses exemplares à destruição, porque seriam gastos acabados. Só que o texto vive nas cópias. Não, deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Logo após essa questão do Diocleciano, havia outro movimento. Qual é o nome dele? Me esqueço um momento. Uma reação, e entre outras coisas, eles queriam punir as pessoas que entregaram seus manuscritos. Agora, para punir quem entregou, fatalmente houve quem não entregou. Então havia essa diferença, as pessoas entregando ou querendo punir quem entregou. Por tudo isso eu digo que essa campanha teve um efeito purificador, realmente no fluxo, grosso modo. No processo de transliteração, isso que quando pararam de fazer manuscritos em letra uncial ou maiúscula e passaram a escrever com letras minúsculas e corridas, por isso que nós falamos de cursivo, acontece uma coisa curiosa. Eu digo que, grosso modo, só os exemplares assim melhores foram utilizados para fazer as cópias na nova roupagem
cópia cursiva ou minúscula. Alguns exemplares antigos, tidos como de menos valor, foram raspados e escritos outra vez. Vem aí o palimpsesto quer dizer escrito outra vez. O material, o couro foi utilizável, só que o couro tem poros, assim, onde saem os pelos, então a tinta penetra. Então você raspa, mas alguma coisa fica. E com trabalho você pode, às vezes, deduzir, ver o que estava escrito lá embaixo. Porque eles davam um giro assim e escreviam de forma contrária. Então você gira de volta e dá, às vezes, para ver o que estava lá embaixo. De qualquer forma, eu digo que, grosso modo, outra vez, só os melhores exemplares que foram copiadas na nova roupagem e, portanto, enfim. As implicações que eu vejo, então, somente manuscritos não usados, presumivelmente deficientes, porque qualquer cópia seria preciosa. Cópia era difícil, então só iria ser desprezada uma cópia que não prestava. Qualquer cópia tida como sofrivelmente utilizável seria usado e acabado. Então, só uma coisa que não foi usada poderia sobreviver. Oi? A tinta era caseira, cada qual fazia como podia. Eles faziam a partir de fuligem, por vezes, ou então, se você tivesse a sorte assim de pescar aquele bicho do mar, a lula, né? Tem uma tinta assim preta formidável. Então você vai pescando essa coisa e aproveita a tinta, que é muito boa, aliás. E eles inventavam outras maneiras. Também usavam muitas cores, mas isso aí era artesanal, quer dizer, cada lugar fazia a sua própria tinta. Ou às vezes você podia comprar, mas não havia fábrica de tinta como hoje tem. Eu entendo que somente quer dizer que a razão pela qual nós não encontramos manuscritos bons do tipo bizantino dos primeiros séculos é que simplesmente, por serem bons, foram utilizados e acabados. E, portanto, sobrevive o texto, mas não a carcaça, não o material de lá. Agora é preciso esclarecer uma coisa. Eu escrevi isto aqui quando eu ainda estava empurrando o texto majoritário, antes de entender melhor o que era a família 35. Mas mesmo assim não vale, não custa nada ver o que está aqui. O texto majoritário não é predicado numa contagem cega de manuscritos. Por majoritário, nós entendemos mais que 90%. Geralmente mais que 95%. A questão aqui é exatamente que, para uma variante qualquer gozar de tamanha atestação, tinha de dominar o fluxo da transmissão. Ou seja, dominar a árvore genealógica. Menos que 2% das palavras do Novo Testamento recebem atestação abaixo de 80%. E uma proporção desproporcional se encontra em Apocalipse. Muito mais, assim, proporcionalmente no Apocalipse do que em qualquer outro lugar. Onde vocábulos recebem atestação abaixo de 80% do total. E geralmente são coisas assim, quase que grafia da palavra, quase são o que, se não fosse a palavra de Deus, a gente chamaria de café pequeno, que simplesmente não faz diferença quanto à tradução e menos ainda quanto à doutrina. Aliás, eu esqueci de dizer e agora eu vou parar de dizer. É verdade que quando alguém diz como dizem, né? Pode fazer a escolha mais maliciosa que quiser fazer, pegar assim o pior manuscrito que você conseguir achar,
seja qual for o texto, nenhum deles altera nenhuma doutrina fundamental da fé cristã. É o que dizem, né? O que eles alegam. E isso é verdade até certo ponto. A doutrina da divindade de Jesus é enfraquecida, mas não é obliterada. A doutrina assim, do juízo final é enfraquecida, mas não é obliterada. Mas meramente a doutrina mais básica de todas é, sim, atacada e solapada. A doutrina da inspiração divina na Bíblia. O que dá valor a toda a nossa doutrina? De onde é que vem a nossa doutrina toda? Vem do texto sagrado, vem da revelação divina. Agora, se essa revelação não é divina, você solapa a autoridade da Bíblia, você solapou tudo mais que depende dessa Bíblia. Então, o que nós temos aqui conversado, assim, esse ataque que se fez contra a Bíblia, não afeta supostamente qualquer doutrina, a não ser a mais básica de todas, que é a inspiração da Bíblia. Porque se ela tem erros, como que você vai sustentar, defender uma inspiração? Deus inspira erro, é assim? Temos que realmente ver o que são as pressuposições. Ainda estou aqui nesta coisa. O Novo Testamento é inspirado. É uma pressuposição. Do outro lado, de Hord, etc., diz não. Do meu lado, sim. Outra pressuposição. Existe uma orientação evolucionista. No que se vê do outro lado, eles têm uma orientação evolucionista. Inclusive, eles acham que a doutrina evoluiu. Como eles acham que João é teologicamente mais evoluído do que os outros evangelhos, eles não querem admitir que João tenha sido escrito dentro do primeiro século. Eles alegam que foi escrito lá no segundo século, coisa, porque é mais evoluído. Então é uma ótica evolucionista, mas isso aí é pressuposição, isso não é evidência. Depois, um preconceito grego clássico. Já expliquei que até o ano de 1910, em inglês, ninguém sabia que existia o koiné sendo língua franca do tempo de Jesus. Então, esse pessoal, Hord, Westcott, toda aquela gente daquele do século anterior, tinha o grego clássico na cuca. E desprezaram o grego Novo Testamento por achar que era um grego caipira, um grego assim, inferior, aviltado. Só que esse preconceito é totalmente equivocado, errado, mas estava na cabeça deles. E depois, a questão de um envolvimento sobrenatural, digo que sim, eles dizem que não, uns e outros até nem acreditavam em Deus, mas que isso aí é preciso levar em conta, porque se Deus de fato existe, e se Satanás também existe, é irresponsável você deixar tanto um como o outro fora da sua equação. O seu modelo, excluindo o sobrenatural, não entra Deus e nem Satanás, você vai parar no brejo fatalmente, porque tanto Satanás existe como Deus existe, maior ainda, e todos os dois têm um interesse naquilo que acontece com a Bíblia. Tem que levar em conta. Resultado: uma colcha de retalhos. Isto aqui é uma colcha de retalhos. Só em Mateus tem pelo menos 34 lugares onde este texto imprime uma redação que não se encontra como tal em nenhum manuscrito no mundo. Uma pura invenção. Uma colcha de retalhos, sim senhor. Se nenhum manuscrito tem, é uma colcha de retalhos, é uma invenção. Só que eles não dizem isso. Não, eles nunca vão dizer isso, mas é verdade. E por aí vai, isso só Mateus.
Colcha de detalhes. Uma crise de credibilidade. A autoridade do texto no Testamento tem sido solapada nas mentes dos crentes, para nem se começar os que estão do lado de fora, pelas versões modernas que colocam texto entre colchetes, tem notas numerosas de rodapé que levantam dúvidas quanto à integridade, dizem que os melhores mais antigos, que blá blá blá. É preciso entender o seguinte, meu irmão. Onde Satanás vai concentrar o maior número de demônios? Na sarjeta? No submundo das drogas? No submundo do crime? Aquele pessoal já está no papo. Não tem por que gastar mais demônio com eles, não. Esses já estão no papo. Onde é que Satanás vai jogar seus demônios? Na igreja. Exatamente na igreja. O que tem neste mundo que representa alguma ameaça a Satanás? O quê? O que pode representar a ameaça a Satanás no mundo? Diga. Não, a igreja. Só a igreja, moço. Então, por uma questão de sobrevivência, Satanás vai concentrar seu fogo aonde? Contra o único inimigo. O único inimigo que Satanás tem é a igreja. Então, o fogo é para cá. O que é preciso entender, meu caro irmão, é que Satanás sempre cuidou de semear seus agentes exatamente na igreja, mas no lado acadêmico da igreja. Começou no jardim. Onde é que a serpente se colocou? A árvore do conhecimento de? A árvore do conhecimento. De lá para cá. Satanás sempre procurando dominar os meios de ensino. Se você não sabe que Satanás tem domínio total da UNB e assim por diante, você é porque nunca andou lá. E aí vai. Chega até os creches hoje em dia. Os creches dominados por Satanás é uma desgraça. No mínimo 90%, se não 95%, dos eruditos supostamente cristãos que trabalham na área da Bíblia, da crítica textual, enfim, são servos de Satanás e não de Jesus. Só que ninguém tem a coragem de falar isso abertamente e ninguém pensa nesses termos. Então, erudito fulano de tal, ele está na igreja. Então ninguém desconfia de que ele seja servo de Satanás. Não, ele é um cristão, ok? Não é. Só que aí os pronunciamentos dele são aceitos. Ninguém está nem aí, quer dizer, ninguém desconfia. Comprando gato por lebre. Gato por lebre, gato por lebre. Pessoal vendendo mentiras. E como pouca gente tem a paciência para voltar e ver os fatos, fica por isso. Fica por isso. Uma coisa que não está na forma que antigamente coloquei, mas uma colocação até do Horácio que procede totalmente e que eu preciso incluir e que eu vou incluir, é preciso reconhecer o papel das igrejas ortodoxas assim na preservação do texto através dos séculos. Porque exatamente a igreja ortodoxa grega, por ser grega, quer dizer, fala a língua grega, e por causa dos mosteiros da igreja ortodoxa grega, que só na península do Monte Athos tem pelo menos 20 mosteiros,
os reformadores, assim, o Martinho Lutero, o Calvino, o Zwingli, provavelmente nem sabiam que existia essa península, como vim te mostrar. Não fazia parte do mundo deles. Mas foi lá que Deus preservou o texto. Então, nós devemos realmente uma palavra de sincera gratidão às igrejas ortodoxas, grega principalmente, porque durante toda a Idade Média, a idade da escuridão realmente, quem segurou a barra foi a igreja grega. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, mas mesmo assim. Então, uma palavra de reconhecimento e agradecimento também. Agora, algumas ressalvas. Eu tenho agora ver. Isto aqui faz parte do que está na sua apostila da canonicidade. Na segunda página, lá pelas tantas, tem algumas ressalvas. A mera antiguidade de um manuscrito não garante nada quanto à sua qualidade. Já batemos nessa questão várias vezes. Temos que perguntar, aliás, como é que sobreviveu. Esses manuscritos mais antigos não têm filhos. Como já falei aqui, manuscrito bom da família 35, um equívoco a cada 5 páginas. Da massa bizantina, 3 a 5 por página. E do tipo alexandrino, 15 a 20 por página. Então, obviamente, esse pessoal não estava nem aí. Não achavam que estavam lidando com a palavra de Deus. Por que não dispomos de manuscrito tipicamente bizantino dos quintos? É porque os manuscritos bons eram usados, acabados. Agora, a ideia de que teria havido um congresso, concílio no quarto século, que normalizou o texto, não tem um pingo de evidência, totalmente fictícia essa ideia. Agora sim, o item 4. Como é que a grande maioria dos eruditos dos últimos 100 anos tem preferido o texto alexandrino e desprezado o texto bizantino? Me ajudem aí na Interessante porque eles fazem a alusão do tal do Conselho do quarto século ao Conselho de Nicéia. Sim, mas não funciona. Não tem nada. Que foi organizado. Carece totalmente de qualquer subsídio nessa direção. Não tem. Agora, por que os eruditos têm preferido o texto chamado alexandrino e desprezado o texto chamado hoje de bizantino? Porque foram ensinados assim. Não conhecem outra coisa. Assim como, se você estudou nas escolas do Brasil, segundo grau, só evolução. Você nunca ouve falar de outra coisa. Então, o pessoal passa a vida inteira ouvindo só uma coisa, nunca ouve a outra coisa, então acha que é só isso. Então, é isso que acontece também no mundo do Novo Testamento. Depois, os que entendem é aquela coisa, tem aquela lenda da coisa assim, grega do imperador com a roupa nova. Como é que é? The Emperor's New Clothes. Como é que fica isso? O rei está nu. Hã? O rei está nu, exatamente. E uma criança finalmente teve a coragem de falar a verdade. É que o rei era muito vaidoso, ele gostava de roupagem. Aí vem uns espertalhões e eles dizem, nós vamos fazer a coisa mais... feito de fio de ouro, fio de prata, só que tem um segredo. Só vai poder enxergar aquele que é digno de seu ofício. Quem não for digno de seu ofício não vai poder enxergar.
Então lá vem eles assim, fingem que estão tecendo coisa e tal, mas pedindo cada vez mais ouro, mas ninguém tá vendo nada. Não. O próprio imperador não está enxergando nada, mas ele não quer admitir que não seja digno de seu ofício. Então, mas que coisa mais maravilhosa. Onde já se viu? Cada um fingindo que está vendo, só que ninguém está vendo. Então, finalmente, o pessoal já cheio de ouro e prata, bom, está aqui, imperador, está aqui sua linda roupa pronta. Aí ele coloca essa roupa e sai nuzinho. Exatamente isso que acontece no mundo dos eruditos. Você não consegue emprego em nenhuma universidade como professor se você não fingir que acredita na teoria da evolução. Se você não fingir, você não consegue emprego. E, igualmente, você querendo ser professor em qualquer seminário teológico, se você não fingir que acredita na teoria de Hort, você não consegue emprego. Então, todo mundo tem que fingir. É a coisa do imperador nu. Quer dizer, ninguém quer admitir. Eu acho que sou uma das poucas pessoas, ora vivas no mundo, que leu cada palavra da introdução de Hort, 300 e tantas páginas de escrito mais difícil de ler no mundo. Tinha página que eu tinha que ler 2 ou 3 vezes para imaginar que tinha entendido o que o sujeito estava querendo dizer. É uma perversidade. Como ninguém conseguia ler aquilo, então era exatamente o que fizeram assim naquela lenda do imperador nu. Mas que coisa maravilhosa, mas que teoria maravilhosa, que coisa nunca se viu no mundo. Ninguém estava entendendo nada, mas não queria ninguém admitir que não estava entendendo. Então cada um dizia, mas que coisa maravilhosa. Só que eu sou a criança, né? Mas o imperador está nu. É bom rir um pouquinho, né? Que a coisa está muito séria, né? Está muito pesada. Então, sinceramente, muitos sabem que na verdade, mas não têm a coragem de dizer. Porque se disser, é jogado na rua. Vai perder seu emprego. Sabe que não é verdade, mas não tem a coragem de dizer, pelas consequências. Ele tem mulher, tem filhos. Como é que ele vai sustentar a mulher e os filhos? Se ele é jogado na rua, ele vai perder seu emprego. Isso é falsidade ideológica, mas é assim que funciona a vida, moço. Se você tem que sustentar uma família, você se sujeita, você se submete. Acontece dessa forma. Para terminar hoje, deixa eu ler o resumindo. Você também pode ler, mas é exatamente o que eu quis dizer, então eu vou ler, tá? Resumindo, os livros neotestamentários foram reconhecidos como Bíblia desde o início e, através das décadas e dos séculos, as gerações sucessivas de crentes zelaram pela transmissão fiel desses livros. O texto nunca se perdeu. Nos primeiros 200 anos era sempre possível constatar a exata redação de qualquer livro. A preservação divina operou durante os séculos todos de tal modo que ainda hoje podemos ter certeza razoável, eu digo agora de forma mais forte, com base em critérios objetivos da exata redação original do Novo Testamento. Creio. Está aqui. E depois você ver o resumo que vem amanhã, eu vou mostrar o porquê. Daí, atenção por favor, agora vamos à questão. Uma preservação tamanha, uma preservação semelhante, abrangendo tantos séculos de transmissão à mão e passando por tantas tribulações, uma preservação assim é simplesmente miraculosa. É uma prova aparente da atuação divina, que vale dizer também que Deus abonou a escolha da igreja, o cânon. Deus abonou a escolha, porque preservou exatamente esse cânon.
Ao meu ver, o argumento mais contundente e convincente a favor do exato cânon que a Igreja vem defendendo através dos séculos é exatamente a preservação miraculosa desse cânon. Essa preservação é igualmente um forte argumento a favor da inspiração do texto. É o argumento lógico. Se o Criador fosse dar uma revelação à nossa raça, deveria também preservá-la. Constatamos que ele a preservou, com efeito. E por que ele cuidou tanto de preservar esse texto? E só esse texto? Presumivelmente porque ele tinha interesse especial nesse texto. Conclusão. Eu, pelo menos, não hesito em afirmar que podemos confiar no exato cânon que recebemos como herança da comunidade da fé através dos séculos. Assim faço por entender que o próprio Criador, mediante a sua preservação singular, tanto abona como garante esse cânon. Tudo até aqui foi em defesa da inspiração e do cânon. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos pegar outro assunto. E agradeço a atenção e a paciência.